diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Era uma daquelas noites de chuva pesada que fazem qualquer um pensar duas vezes antes de sair de casa. Eu estava na BR-116, voltando de um frete no sul, com a cabine do caminhão só para mim e o barulho dos pneus na pista molhada como companhia. A estrada estava quase deserta, o que não é nenhuma surpresa para uma noite assim. Passava de meia-noite quando vi um vulto acenando na beira da estrada. Diminuí a velocidade, ainda meio na dúvida. Era um homem completamente encharcado, sem capa de chuva, só ali no meio do nada. Contra melhor julgamento, parei e abri a porta para ele. "Precisa de uma carona?" perguntei, e o homem aliviado só acenou com a cabeça enquanto entrava. Assim que ele se acomodou no banco ao lado do meu, fechei a porta e voltei minha atenção para a estrada. O homem tremia de frio, os dentes batendo num ritmo constante. "Você parece congelado, cara. Quer que eu aumente o aquecedor?" Ofereci, já estendendo a mão para o controle sem esperar resposta. Ele apenas assentiu, envolvendo-se mais no próprio casaco, que estava tão molhado que pouco ajudava a aquecê-lo. "De onde você veio numa noite dessas?" perguntei, tentando quebrar o gelo e preencher o silêncio, que começava a se tornar desconfortável. O homem olhou para mim com um olhar vago, como se precisasse de um momento para formular uma resposta. Estava visitando um amigo e perdi a noção do tempo. A chuva começou e não tinha mais ônibus passando. Obrigado por parar, muita gente não teria feito isso. Seu agradecimento soou sincero, mas sua voz carregava um peso, como se cada palavra fosse um esforço. Decidi não pressionar com mais perguntas. A chuva aumentava, batendo forte contra o para-brisa, e o foco precisava estar na estrada. Porém, enquanto os limpadores trabalhavam sem parar, uma parte de mim ficava curiosa sobre as histórias que aquele estranho caroneiro poderia contar. Conforme a estrada desaparecia sob o manto da chuva forte, o silêncio entre nós se tornou mais presente. Meu passageiro, que se apresentou apenas como Carlos, parecia se perder em pensamentos, olhando pela janela como se cada gota de chuva trouxesse uma memória distante. Eu mantinha meus olhos na estrada, mas minha curiosidade sobre ele crescia. Após alguns quilômetros de um silêncio quase ensurdecedor, Carlos começou a falar. Não perguntei nada, ele simplesmente começou a contar. Ele falou sobre as estradas que conhecia, sobre as viagens que fizera. Mas não eram histórias comuns de viagens, eram relatos que beiravam o macabro. Ele mencionou motoristas que haviam encontrado caroneiros nas noites chuvosas como aquela, e como esses encontros às vezes terminavam de maneiras que não se esperaria. Carlos contou sobre um motorista que havia dado carona para uma mulher na mesma estrada onde estávamos, e que essa mulher havia desaparecido do carro sem deixar rastros, deixando para trás apenas um lenço úmido. Outra história foi sobre um jovem que pegou um caroneiro que supostamente conhecia atalhos por uma estrada secundária. O motorista nunca foi visto novamente. As histórias de Carlos traziam um clima pesado para dentro do caminhão. Cada relato era entregue com detalhes vívidos que faziam você sentir como se estivesse lá, observando os eventos desdobrarem. Conforme ele falava, a chuva parecia responder, aumentando e diminuindo, como se pontuasse as narrativas. Enquanto ouvia, não pude deixar de sentir um arrepio ocasional.
As histórias eram intrigantes, mas havia algo nelas que perturbava profundamente. Talvez a maneira como Carlos as contava, com uma voz calma, quase distante, ou talvez o olhar vazio que acompanhava suas palavras. Não eram apenas contos passados para matar o tempo. Pareciam mais como advertências, ou talvez confissões. Mesmo assim, não interrompi, nem questionei a veracidade do que ele dizia. Parte de mim não queria saber mais, enquanto outra parte estava presa na teia de suas palavras. Conforme ele falava, a estrada à nossa frente parecia cada vez mais desolada, e a tempestade não mostrava sinais de trégua. As histórias de Carlos preenchiam o espaço, criando uma atmosfera que eu não estava certo de querer escapar. Mesmo que pudesse, a noite avançava e cada história que Carlos contava parecia trazer mais escuridão para dentro do caminhão. A chuva ainda batia forte contra o para-brisa e o som monótono dos limpadores se tornou um acompanhamento sinistro para suas narrativas. Enquanto ele falava, a estrada parecia cada vez mais isolada, como se estivéssemos nos desviando da realidade para algum lugar suspenso no tempo e na lógica. Quando Carlos começou a contar a história de um caminhoneiro que desapareceu depois de pegar um estranho passageiro, senti um frio na espinha. Ele descreveu como o caminhoneiro havia sido encontrado dias depois, o caminhão abandonado na beira da estrada, o motor ainda ligado, mas nenhuma outra pista sobre seu paradeiro ou do misterioso passageiro. Foi nesse momento, enquanto meus olhos ainda estavam fixos na estrada, que senti o ambiente ao meu lado mudar. Virei-me para fazer uma pergunta a Carlos, talvez para tentar aliviar a tensão que suas histórias haviam criado, ou para ver se ele mostrava algum sinal de que apenas brincava comigo. Mas quando meu olhar se desviou para o banco do passageiro, ele estava vazio. Carlos tinha desaparecido. No lugar onde ele estivera sentado, restavam apenas suas roupas molhadas, dispostas de maneira que quase pareciam ter forma humana, como se o corpo que as ocupara tivesse evaporado, deixando para trás apenas um molde vazio. Por um momento, fiquei paralisado, o coração batendo tão forte que seu eco parecia preencher o caminhão. Engoli em seco, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Pensei em parar, em examinar as roupas, procurar por alguma pista que me desse uma explicação lógica. Mas algo dentro de mim, uma voz quase sussurrada pela intuição, me disse para continuar dirigindo, para não olhar para trás, para deixar as roupas e a memória de Carlos para trás. Dirigi o resto da noite em um estado quase automático, os pensamentos girando entre o que era real e o que poderia ser fruto do cansaço e da estranha companhia. Quando finalmente cheguei ao meu destino, o sol estava começando a raiar, lançando luz sobre a paisagem, que depois daquela noite nunca mais pareceria a mesma para mim. Deixei as roupas molhadas de Carlos em um banco de uma parada de descanso na estrada, junto com um bilhete que dizia: "Cuidado com quem você dá carona." Talvez fosse um aviso para outros motoristas, ou talvez fosse apenas uma maneira de me despedir daquele estranho passageiro e de suas histórias terríveis que mesmo agora ainda ecoam em minha mente toda vez que pego a estrada. Diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures.